que tudo, a paz de Cristo é especial. A graça e a paz. Eu sou o pastor Gustavo, pastor da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. E hoje nós vamos continuar aqui a nossa exposição nos livros dos profetas menores. Hoje nós vamos falar sobre o penúltimo profeta menor dessa lista, que é o profeta Zacarias. Espero que você fique ligado conosco. Se você tiver a sua Bíblia aí, você pode pegar a sua Bíblia, abrir lá no livro do profeta Zacarias. Zacarias não é apenas o penúltimo livro da lista dos profetas menores. Zacarias também é o penúltimo livro do Antigo Testamento, que se encerra com o livro do profeta Malaquias, que nós vamos ver na próxima semana. Então, eu quero convidar você para a gente conversar um pouquinho e aprender um pouquinho sobre quem foi o profeta Zacarias. O profeta Zacarias tem uma mensagem abençoadora para as nossas vidas. Zacarias, ele foi contemporâneo do profeta Ageu, que nós vimos na semana passada. Eles profetizaram em torno de 520 a 475 a.C., posicionamos aqui aproximadamente 6 séculos antes do Senhor Jesus. E esses homens, eles profetizam depois do cativeiro babilônico. É muito importante a gente se situar aqui. Eu sempre tenho situado nos profetas anteriores do cativeiro e os profetas posteriores do cativeiro. Os profetas posteriores ao cativeiro tiveram ênfase na pregação da restauração. Ageu teve a sua mensagem muito voltada para a restauração do templo. Falei sobre isso na semana passada. Zacarias também trabalha a restauração do templo. Entretanto, Zacarias ele também trabalha outros assuntos, como a volta do Senhor, como o renovo espiritual que Deus traria para o povo de Israel. Sempre nos lembrando que muitas das histórias que nós vamos ver no Antigo Testamento, naquilo que Deus está fazendo no meio do povo dele, são ações análogas àquilo que Cristo vai fazer em nossas vidas, aquilo que Ele já tem feito e aquilo que Ele já fez em nossas vidas. Então, como é que eu leio o Antigo Testamento? O Antigo Testamento, ele precisa ser lido sempre, com uma lente, um filtro que traz a mensagem do Velho Testamento para o novo tempo no qual nós vivemos, que é o tempo da aliança, que é o tempo da graça, da nova aliança em Cristo Jesus. Amém? Então, aqui a gente só se situando, se norteando, para que nós não venhamos nos perder um pouquinho aqui. Zacarias, ele vai trabalhar, essa ideia da reconstrução do templo. Ele estava preocupado com a reconstrução do templo, mas Zacarias também tem uma preocupação com Jerusalém ser um local, num futuro de médio a curto prazo, para o reino de Deus se estabelecer. E como é que isso aconteceria? Isso aconteceria com o advindo do Messias. O reino de Deus é estabelecido pelo nascimento de Cristo Jesus. Lembrem-se que Jesus, antes de começar o seu ministério, foi precedido pelo ministério de João Batista. E João Batista apresenta Cristo, e prepara o coração do povo de Israel com a sua pregação, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Não que o reino de Deus não tivesse uma pré-existência antes de Jesus. Não que nós não consideremos o que Deus faz no povo como o reino de Deus. Mas o reino de Deus, ele ganha agora uma prefiguração. O reino de Deus ganha agora em Cristo Jesus uma dimensão muito mais compreensível e pautada na figura do Messias. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Assim que João Batista anuncia Jesus. E Zacarias, ele aponta de maneira muito clara para isso. Eu quero olhar para você
existem duas figuras que vão permear o livro de Zacarias, né? O livro de Zacarias tem uma questão interessante, que são as 8 visões noturnas que ele vai ter, né? Você pode abrir a sua Bíblia aí e perceber que a partir, né, do capítulo 1, a partir do verso 7, iniciam-se as visões e elas vão até o capítulo 6, verso 8, né? Ou seja, elas tomam uma grande extensão. E o livro de Zacarias é um livro relativamente grande, né? São 14 capítulos onde o profeta vem trabalhando toda aquela ideia de reconstrução do templo e Jerusalém como sendo palco para o surgimento do Messias e a inauguração de uma maneira definitiva do reino de Deus. Ele vai usar duas figuras muito interessantes. Ele vai usar a figura de Josué, né, como sendo um sacerdote, né, o sacerdote da restauração, né, e também a figura de Zorobabel, como a linhagem real davídica, né, a linhagem real que vem de Davi e que precede a Cristo. A figura do sacerdote e do rei, elas são muito importantes, né, porque elas somam-se ao próprio ofício de Zacarias, que é o ofício profético. E essas três funções, essas três naturezas de rei, sacerdote e profeta, eles apontam para a figura do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele tem três funções, né? Ele tem três naturezas que são reveladas através da palavra de Deus: rei, profeta e sacerdote. Eu não sei se você já parou para pensar que os presentes que Jesus ganha no ato do seu nascimento, os presentes dados pelos magos do Oriente, eles sinalizam, eles apontam diretamente para os três ofícios de Cristo. Se lembram quais são os presentes que Cristo ganhou lá na manjedoura? Ou depois da manjedoura, né? Como alguns entendem que os magos estiveram com ele depois que ele já tinha saído da manjedoura. Ele recebeu ouro, que indica a sua função real, né? O ouro do rei. Ele recebeu a mirra, né? O óleo, que é o símbolo profético do óleo que desce, né? E ele recebeu o incenso, né? Que simboliza o incenso que o sacerdote queimava. Lembra-se que eu falei aqui sobre a diferença da função profética e a função sacerdotal? Então, o sacerdote era aquele que levava os anseios e as necessidades do homem para Deus. Lembra-se? E o profeta era aquele que recebia a palavra, a mensagem de Deus e trazia para o homem na terra. Então eles eram como se fosse uma espécie de mão dupla de diálogo. Eles compunham então essa dialética do homem com Deus, onde Deus usava o sacerdote para o mandar, né, para ele mesmo os anseios e as necessidades do homem. Ele usava o profeta para comunicar a sua vontade, o seu desejo para o homem, né? Então nós temos sacerdote e profeta, né? Essa função que Cristo exerceu, ainda a função de rei, né? Como rei, ele é o rei eternamente. Ele é o rei cujo governo é para sempre, é eterno, não tem início e nem fim, né? Ideia ali simbolizada por Melquisedeque lá em Gênesis. Se lembra de Melquisedeque com Abraão, o rei que não tinha início e nem fim, né? Ele era uma analogia, uma tipologia para Cristo. Como sacerdote, ele foi o sumo sacerdote, porque o sacerdote sacrificava para expiar o pecado do homem, né? Jesus, ele fez um sacerdócio completo, porque ele não apenas foi o sacerdote que sacrificou, mas ele também foi o sacrifício ao mesmo tempo, né? E diferente dos sacrifícios do Antigo Testamento, que eram temporários na sua validade, o sacrifício de Cristo é eterno. Uma vez expiados os seus pecados no sacrifício de Cristo, expiado para sempre, né? Que por um homem entrou o pecado no mundo e por um só homem saiu o pecado do mundo,
né? Então Cristo, ele é o sumo sacerdote, né? O autor de Hebreus vai chamar Jesus de o sumo sacerdote segundo a Melquisedeque, né? Naquela comparação de não ter início nem fim. E como profeta, né, ele não é só aquele que profere a palavra de Deus. Por que ele é o profeta inigualável? Porque ele não apenas diz, mas ele é a própria profecia. Nele se cumprem todas as palavras escritas na palavra de Deus. Ele, quando vai ensinar os discípulos ao caminho de Emaús, lá no finalzinho do Evangelho de Lucas, ele começa a explicar para aqueles discípulos como toda a lei e os profetas apontavam para ele. Ele não é apenas a mensagem, ou melhor, ele não é apenas o mensageiro, mas ele é a própria mensagem de salvação. Então, rei, sacerdote e profeta. Então nós temos essa trilogia, essa ideia do ofício sacerdotal na pessoa de Josué, a função real na pessoa de Zorobabel e a função profética aqui revelada pelo próprio profeta Zacarias. Isso é muito interessante você perceber aqui. Muito bem, eu quero compartilhar um texto com você que vai nos dar conta desse momento. Se encontra em Zacarias capítulo 3, verso 8 até o verso 9, apenas 2 versículos, para nós termos uma ideia do que Zacarias está falando aqui. Amém? Então acompanha a leitura da palavra de Deus comigo agora. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus e que você possa receber essa palavra aí rapidamente no seu coração. Perceba que nós temos aqui Zacarias apontando Josué, o sumo sacerdote, naquela época de restauração, né? E os seus companheiros que se assentam diante de ti, né? Aqui nós podemos citar o próprio Zorobabel, que é da descendência davídica, que está como rei nesse momento aqui, né? Vocês são homens de presságio. O que são homens de presságio? O que o texto quer dizer com isso aqui? Homens de presságio são homens de sinal, né? São homens que estão apontando sinais. Assim como o próprio Zacarias era um homem de presságio, um homem de sinal, porque ele está revelando alguma coisa aqui, né? E que sinal seria esse? Que presságio seria esse? O maior presságio de todos os tempos. Eles apontariam para aquele que viria, que ele chama aqui de o meu servo. Essa ideia de o meu servo, ela nasce lá em Isaías, quando ele apresenta o Messias como servo sofredor. Alguém que vem para servir, alguém que sofre para servir, mas alguém que triunfa em meio a esse sofrimento. Então, o que nós percebemos aqui é que esses homens apontam para a vinda de Jesus. Esses homens apontam para a vinda do Messias. E isso que precisa ficar claro aqui. A maior declaração que nós podemos ter, a maior profecia ainda hoje que se pode ser feita, não é o que uma pessoa vai ganhar ou o que uma pessoa vai se transformar ou aonde uma pessoa vai chegar. A maior profecia, mais urgente, a mais importante, talvez não seja dizer que Cristo virá, né? Porque ele já veio, mas exatamente dizer que Cristo voltará. Ele voltará. É interessante que Josué e Zorobabel e o próprio Zacarias, eles apontam para um sacrifício temporário. Eles apontam para o sumo sacerdote, que é temporário, para o rei, que é temporário. Eles apontam para pessoas que apontam para aquilo que é eterno, como eu e como você. Hoje nós temos essa função aqui, né? Eu estou aqui porque alguém pregou para mim. Essa pessoa que pregou para mim, só pregou para mim porque alguém pregou para ela, né? É possível que quem tenha pregado, para quem pregou para mim, já não esteja mais vivo, já não esteja mais em ação evangelística, ou talvez esteja na glória. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, mas eu sei que o Senhor voltará. A minha função aqui passará, mas Jesus permanecerá.
E ele aponta, e ele é apresentado aqui como o renovo. Sabe, não tem ninguém, ainda mais nessa época, que não precise ser renovado. Não existe ninguém aqui que não precise passar por um renovo na sua vida. E ele é prometido e ele é apresentado como um renovo. Querido amigo, se você vive hoje um tempo de cansaço, um tempo de tristeza, um tempo de depressão, se você vive um tempo hoje de uma amargura profunda na sua alma, eu quero te dizer uma coisa. A promessa que é feita em Zacarias, a promessa que é feita na palavra de Deus, ela não precisa esperar Jesus voltar para se cumprir na sua vida. Deus pode te renovar hoje, através de uma ação de Cristo na sua vida. Você pode receber esse renovo hoje. Talvez nem todas as coisas possam ser renovadas na sua vida. Talvez nem todas as coisas possam ser transformadas na sua vida, porque nem sempre Deus transforma tudo. Mas o teu coração, a tua alma e a tua mente, eu posso te garantir, Ele pode te renovar. Ainda que você seja como servo sofredor, tenha que sofrer. Saiba de uma coisa, se você estiver com Jesus, você vencerá. O apóstolo Paulo vai categorizar isso dizendo, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Que Deus abençoe você. Que a mensagem central de Zacarias, nos faça lembrar que nós temos um rei que reina poderosamente. Nós temos um sacerdote, que perdoa os nossos pecados uma vez por todas. E nós temos um profeta que nos traz uma palavra e uma transformação de renovo a cada dia. Que Deus abençoe a sua vida, querido. Que Deus abençoe o seu coração, hoje e sempre. Graça e paz. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial.